Olá pessoal, hoje vamos falar sobre amizade e inimizade. Como é bom ter amigos, não é verdade? Quantos amigos você tem? São amigos, colegas ou conhecidos? Você já parou para pensar no que faz com que você tenha essa relação de amizade? Tem uma música do grande Oswaldo Montenegro que diz assim: faça uma lista dos grandes amigos, quem você via há 10 anos atrás. Quantos você ainda vê todo dia e quantos você não encontra mais? As letras do Oswaldo foram muito importantes na minha formação, na minha juventude. Perceba como as coisas na vida vão mudando e às vezes a gente nem percebe. O tempo, senhor de todos os destinos, vai delineando necessidades, as próprias relações, alguns sonhos se desintegram, e os nossos conceitos se alteram. Uma visão madura de amizade e inimizade questiona o que existe por trás delas. Que contingências controlam as nossas interações com as pessoas? Assista esse vídeo e reflita sobre a natureza destas relações tão importantes na nossa vida. Eu sou Gilberto Godoy, psicólogo e professor de psicologia da Clínica Brasília. Antes de começar, eu quero agradecer por você estar aqui. Quero pedir para você curtir aí, ativar o sino, se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo. Isso ajuda o nosso trabalho e contribui para outras pessoas terem acesso a essas informações que podem ser úteis a elas. Amizade vem do latim amicitia, e significa relação afetiva entre as pessoas. A cultura popular e certas religiões consideram a amizade de vital importância e às vezes até santificada. Salomão escreveu sobre a importância da amizade em Provérbios. Na literatura e no cinema e na música há inúmeros exemplos de relações de amizade. Dom Quixote e Sancho Panza, Sherlock Holmes e o elementar meu caro Watson, Hamlet e Horácio em Shakespeare, Thelma e Louise, e até nas relações com os animais, na famosa amizade fiel canina, a gente tem aí quem não se lembra do Scooby-Doo e do Salsicha, trazendo uma reflexão mais realista sobre a amizade e suas teias existenciais, o que não tira sua beleza, tampouco sua importância. Podemos começar dizendo que trata-se de um sentimento que é construído a partir de uma convivência, onde são estabelecidas trocas de algumas naturezas e implicações a curto, médio e longo prazos. A vida é um processo de aprendizagem estabelecido a partir das relações que desenvolvemos com os nossos semelhantes desde que a gente nasce. Os primeiros, pai, mãe, irmãos, compõem a estrutura recebida. A partir daí, o universo vai colocando no nosso caminho pessoas com quem a gente vai aprendendo a estabelecer trocas. As relações interpessoais tiveram um papel fundamental na sobrevivência da espécie humana. Não foi por acaso que, com o início da cultura, lá para 70 mil anos atrás, o ser humano refinou a linguagem, passamos a transmitir uma grande quantidade de informações e a viver em grupos maiores, o que aumentou a convivência e, em decorrência também, a cooperação, mas também a competição entre as pessoas. Nossa qualidade de vida hoje, embora dependa menos daquele amigo que ajuda a gente a caçar, como era antes, tem ganhos importantes quando parceiros dão dicas para a gente de como viver melhor, o que fazer. Embora esse papel esteja muito modificado pelas consequências da modernidade, uma conversa com um amigo, até num bar, pode trazer conhecimentos que nenhuma pesquisa na internet proporciona. Quando as relações sociais vividas são positivas e equilibradas, surgem importantes sentimentos correlatos que aprendemos a nomear como amizade. Numa amizade não temos somente coisas positivas, mas às vezes algo que nos sinaliza e chama atenção, cuidado. Amigo não é aquele que só diz o que a gente quer ouvir, que só ri com a gente, só faz aquilo que a gente quer. Não, amigo avalia com a gente as consequências das nossas atitudes,
mostra o que a gente precisa ver e também reforça o que a gente tem de bom, incentiva, estimula. Importante enfatizar que nenhuma relação positiva se estabelece sem que haja uma certa troca, uma certa permuta em tempos distintos. As relações de amizade nascem de algum aspecto que o outro tem que é relevante para a gente. Não há geração espontânea na natureza das interações também. As necessidades e as relações mudam ao longo do tempo em relação ao que já foi. Então, uma relação que já foi positiva e de afinidades, né, uma amizade, num dado momento, ela pode se transformar numa relação negativa ou até mesmo esfriar. Algumas relações esfriam. E pode ser até que a pessoa fique tão distante que depois você não mais a reconhece como amiga. Um fator importante que devemos considerar nas relações é se a troca é justa e equilibrada. Até porque se não for, e a balança pender para um dos lados, a amizade tende a deteriorar e as pessoas se separam, como em qualquer tipo de relação. Nós somos seres carentes por natureza, que necessitamos de ganhos em tudo que a gente faz. Mesmo que a gente não consiga entender, discriminar o que a gente está ganhando num determinado contexto. Se as relações de amizade positivas se estabelecem com trocas e ganhos, por outro lado, quando as relações são predominantemente aversivas, punitivas e até ameaçadoras, surgem os inimigos. Isso ocorre por vários motivos, que vão desde ameaças, competição e até a sobrevivência pode estar em jogo. Viver é também disputar espaço, que é legítimo em vários sentidos, mas é preciso saber lutar para conseguir vencer na vida. Algumas pessoas precisam lutar mais do que outras. Alguns amigos e colegas também podem se tornar inimigos se houver um grau de animosidade, mágoas ou perdas significativas envolvidas. É preciso termos a capacidade de assimilar a mudança e passar a se comportar de forma adequada ao contexto que se apresenta, com o devido enfrentamento, é claro, né? As relações mudam, até o amor muda e acaba quando faltam motivos legítimos daquilo que precisamos. A amizade, como o amor, exige uma atitude de abastecer aquilo que se quer conservar, com dedicação e respeito. Numa fala comportamental, a gente diria que quando falta reforço positivo, um comportamento tende a ser extinto, assim como o seu sentimento ou sentimentos correlatos. Cada situação traz a sua complexidade, o que pode ser melhor entendido a partir de uma análise funcional da relação que leva em consideração a história, as ações e as consequências. Perdas de algumas relações de amizade podem significar muito para alguém que consolidou a sua forma de ser, o abastecimento das suas necessidades, em torno de uma única pessoa. Tem gente que só consegue dar o melhor de si mesmo para uma pessoa específica. Talvez por dificuldades, na habilidade de estabelecer novas e saudáveis relações. Já outras perdas de amizade, distanciamentos, podem significar libertação. Quando representar, por exemplo, o livramento de contingências que pode estar trazendo para a pessoa mais gasto de energia ou custo de resposta. Por exemplo, conviver com alguém que só tira de você e não te entrega, não doa quase nada. Ou quando doa, doa muito pouco, ou o tempo já passou, ou doa dentro do seu egoísmo. Há pessoas que cruzam o nosso caminho com tamanho egocentrismo que a gente leva um tempo para perceber que, na verdade, essa pessoa era da onça, Tem uma historinha de Caboclo, que é a história do amigo da onça, que é muito interessante. Tem um escritor romeno, que é o chamado arauto do pessimismo, Émile Cioran, que ele tem alguns textos, fala em alguns livros, algumas ideias que se encaixam bem a esse tipo de amigo da onça. Quem sabe um dia a gente faz aqui no canal um vídeo falando sobre ele, Uma pesquisa do inglês Stephen Bartlett mostrou em gráficos muito interessantes. Esses gráficos vão surgir aqui, que vocês vão dar uma olhadinha. Eles gráficos evidenciam, por exemplo, que até os 20 anos a gente passa muito tempo com amigos
mas depois dos 30, a gente passa muito menos tempo e uma quantidade de amigos muito menor. Mostra também que a convivência com colegas de trabalho, nesse outro gráfico, é grande dos 20 até os 60 anos em média. Isso sinaliza para a gente que a gente precisa aprender a conviver com pessoas com quem a gente vai ter pouca afinidade na maior parte da vida. E a gente precisa ter uma capacidade de adaptação a essas pessoas, a essas contingências, né? Isso pode fazer toda a diferença. Ter amigos de fé é uma das coisas que faz a vida valer a pena. Eles sabem das nossas limitações, se alegram, têm felicidade com as nossas conquistas, aceitam aquilo que somos, porque entendem que a troca na amizade vale a pena, porque pode ser feita em vários momentos. Esses amigos são aqueles amigos que às vezes você passa um tempão sem encontrar, mas quando você encontra, você sabe que o sentimento é o mesmo. Não esfriou. Graças a Deus eu tenho muitos desses amigos. A minha irmã Beth, o Vitor, o Marcos, a Vanginha, o Tom, a Li, a Méria, o Marco, Ernesto, Cláudia, Teófilo, Silvia, Renato, Roberto, Johnny, né? Tauaru, Márcia, Wilson e tantos outros, né, que eu poderia falar aqui, que são amigos mesmo, aqueles amigos, né, como diria o rei, né, os amigos certos das horas incertas, e muitos outros que eu acho que a vida ainda vai colocar no meu caminho, e a gente tem que estar pronto para dar o melhor da gente para as pessoas, na medida em que a gente sente que existe uma relação importante. O Milan Kundera, um escritor tcheco, escreveu assim: a amizade é indispensável para o funcionamento da memória e para a integridade do eu. Esses amigos são testemunhas do nosso passado e o nosso espelho. Através deles podemos nos olhar. Então, só por isso a gente vê como é bonita a relação de amizade, como a gente pode se ver muitas vezes no outro. Agradeço muito por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, se inscreva aqui no nosso canal, considere aí retribuir com o like. Confira também aqui na descrição do vídeo o nosso Telegram e as nossas outras redes sociais. E ainda vem muito por aqui. Até breve.